Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos em mais um Êxito na Palavra. Eu sou o professor Kennedy Valério, professor aqui no Instituto Êxito de Teologia. E no vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de um livro muito importante. E confesso a vocês, um livro que mexeu muito com a minha vida, um livro que me ensinou muito na minha carreira acadêmica e, sobretudo, também espiritual. Este livro é A Igreja que Jesus Queria, Dimensões Comunitárias da Fé Cristã. É um livro escrito por Gerhard Löffink. Gerhard Löffink é um padre alemão. O livro saiu pela editora Paulus e pela editora Academia Cristã. Super recomendo. Eu, e não só eu, mas todos os professores do Instituto Êxito de Teologia recomendamos este livro, um livro altamente sério, escrito por um teólogo sério, um alemão, como disse, chamado Gerhard Löffink, que é padre em uma comunidade, em uma igreja, em uma paróquia na Alemanha. Então, nós buscando compreender a importância e a contribuição deste livro, não só para a teologia, como também para as ciências da religião, nós vamos refletir sobre uma primeira afirmação que podemos fazer deste livro. Essa afirmação não é minha, e sim da pessoa que prefaciou esse livro. Acompanhe comigo. Jesus não pôde fundar uma igreja porque ela já existia há muito, a saber, o povo de Deus, Israel. Com esta expressão, meu amigo e minha amiga, Gerhard Löffink inicia o seu livro. E ainda que possa haver opiniões contrárias a essa afirmação de Löffink, a verdade é que a igreja é o povo de Deus. E o povo de Deus está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Desta forma, a antiga afirmação de que Jesus viria anunciar o reino de Deus e que veio, não passa somente de uma ideia de que a igreja seja fruto desse anúncio. Para Löffink, a ideia de igreja, por mais que não esteja contido da forma que nós estamos acostumados a ouvir no Antigo Testamento, ela sempre existiu. Entretanto, a ideia de igreja para Löffink, que está no Antigo Testamento, é a ideia de povo de Deus. O livro é dividido em 4 partes. Acompanhem comigo. A primeira parte, Löffink vai trabalhar as relações entre Jesus e Israel. A segunda parte, Löffink trabalha a relação entre Jesus e seus discípulos. Na terceira parte do livro, ele vai trabalhar a respeito das comunidades neotestamentárias. Como assim, professor? Como assim comunidades neotestamentárias? Meu amigo e minha amiga, as comunidades que são desenvolvidas nas epístolas, as comunidades, por exemplo, de Éfeso, as comunidades que estão em Roma, as comunidades da Galácia, as comunidades em Filipe, as comunidades que estão em Jerusalém, que estão na Síria. Ele vai trabalhar como essas comunidades receberam o anúncio de Jesus, de que forma elas tiveram essa recepção e de que forma elas vão passar adiante essa recepção dos ditos e feitos de Jesus. E, por fim, Löffink vai trabalhar também essa teoria da recepção na Igreja Antiga. E ele vai chamar de a Igreja Antiga no segmento de Jesus. Então ele vai analisar os pais da Igreja, como Agostinho, Orígenes, Tertuliano, entre outros pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, por exemplo, um dos que eles trabalham aqui, como eles tiveram essa recepção dos evangelhos e também essa recepção das epístolas. E como a partir desta recepção, eles deram seguimento nos caminhos de Jesus ou em que forma eles acertaram na interpretação do Evangelho e de que forma eles erraram também nessa interpretação do Evangelho. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que o intuito da pesquisa do Löffink, o intuito deste livro, é refletir sobre as dimensões comunitárias da fé cristã. O Löffink não tem a pretensão de abarcar um todo a respeito do Evangelho. E ele também não tem a pretensão de dizer o seguinte, olha, o meu livro é correto e os demais não são. Não, é uma pesquisa seriamente feita por um exegeta e também por um teólogo dogmático sobre as dimensões comunitárias que existem em Jesus Cristo. O desejo de Jesus em formar comunidade.
A tese principal para Lofink é de que Jesus não fundou uma igreja. Jesus não é presidente de uma igreja, porque no judaísmo já havia essa noção de povo de Deus. E o que nós chamamos de igreja, para Lofink, nada mais é do que uma comunidade daqueles que estão dispostos a viver como povo de Deus. Por isso, para Lofink, está lógico essa questão de que Jesus não funda uma igreja, porque a igreja é o povo de Deus. E o que nós chamamos de igreja hoje é o povo de Deus. No século XX, um teólogo, Adolf von Harnack, um grande teólogo, conhecidíssimo, um dos mais importantes teólogos do final do século XIX para o início do século XX, pesquisador do Novo Testamento, escreve alguns textos a respeito das parábolas do reino, aquela que você encontra em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 50. Entretanto, Harnack defende que o reino de Deus não vem à comunidade, e sim aos indivíduos. Lofink escreve na contramão dos pressupostos de Harnack e afirma que o retrato individualista do Evangelho é um equívoco e que a igreja que cuida do indivíduo com a intenção de fazer ofertas livres a uma quantidade de indivíduos está respirando conforme as lógicas individualistas da sociedade. Diante disso, Lofink vai recorrer à exegese do Novo Testamento para compreender de que forma se dá a dimensão comunitária da fé em Jesus. Acompanhe comigo nas palavras de Lofink quando ele diz: Cristo é o absolutamente outro e novo, no qual a santidade e a verdade de Deus se tornaram definitivamente presentes no mundo. Para Lofink, o evento Jesus, o evento nascimento de Jesus, já mostra que ele é absolutamente outro e novo. Não é só um simples nascimento. Porque em Jesus, a santidade e a verdade de Deus se tornaram definitivamente presentes no mundo, através de Jesus Cristo, homem. Lofink trabalha essa questão de que Jesus estando presente no mundo, nele está contido, está exposto, está visível a verdade e a santidade de Deus. E isso nada mais é do que a presença do reino na pessoa de Jesus Cristo sendo exposta a todas as pessoas, a todos que nele creem. Por isso a dimensão é comunitária. Eu costumo dizer que, eu aprendi com um pastor, que o discipulado de Jesus, ele é comunitário. A conversão, por muitas vezes, nós dizemos que ela é individual, mas ela é comunitária. Nós somos salvos na comunidade. Por isso a dimensão da nossa fé, as estruturas da nossa fé é comunitária. Acompanhem comigo outro trecho do livro, onde Lofink diz: aonde vai irromper, onde irrompe o reino de Deus, não se pode desqualificar ninguém. Porque é uma linha tênue, até quando nós começamos a viver de maneira individualista, para desqualificar alguém, é muito rápido. Então, para Lofink, a ideia de desqualificação não faz parte do reino de Deus. E aonde o reino de Deus está presente, ninguém pode ser desqualificado. Ninguém pode ser inferiorizado. Ninguém pode ser oprimido. Porque se a dimensão da fé ela é comunitária, lembre, Lofink sempre vai girar sobre uma dimensão comunitária da fé. Ele sempre vai permear sobre esse assunto. Então, para Lofink, se a dimensão da fé ela é comunitária, se a dimensão da fé é para todos e o reino de Deus está presente na comunidade, está presente na comunhão das pessoas, ninguém pode desqualificar ou inferiorizar a ninguém. Meu amigo e minha amiga, assim como Lofink conclui o seu livro, nós citamos uma oração de um dos pais da igreja chamado Agostinho, Agostinho de Hipona, que também é citada por Lofink. Agostinho diz: deste modo, pois, orei a Deus. A razão? Pergunta Agostinho. O que você quer saber? Agostinho diz: tudo que disse na oração,
a razão? Pergunta Agostinho, ou melhor, fala Agostinho. Faça um resumo. Agostinho diz, quero conhecer a Deus e a alma. A razão fala, e mais nada? Agostinho diz, não, mais nada. Meu amigo e minha amiga, ao terminar com este poema, ou com esta oração, digamos assim, Löffink está dizendo que um dos grandes pais da igreja também militam, também permeiam por essa questão da relação entre ele e Deus somente. E que a individualidade muitas vezes sobrevalece, muitas vezes sobrepujam as coisas comunitárias. E a dimensão da nossa fé para Löffink, ela tem de ser comunitária. Para que vocês possam pesquisar depois, este poema de Agostinho está no livro Solilóquios, capítulo 1, inciso 7º. Você pode pesquisar no livro Solilóquios de Agostinho e aonde vai estar esse poema. O intuito de querer conhecer a Deus e a alma somente e mais nada, como diz Agostinho, para Löffink é uma dimensão individualista da fé. E para ele, Harnack, como nós começamos o nosso vídeo falando de Harnack, Harnack não tirou tudo aquilo do zero. Harnack, como leitor e pesquisador do Novo Testamento, percebeu que em Agostinho também havia essa compreensão individualista da fé. Entretanto, nestas páginas deste livro, que você pode vislumbrar aí na sua telinha, você vai perceber que Gerhard Löffink busca e milita por uma dimensão comunitária da fé. Meu amigo e minha amiga, ficamos por aqui em mais um Êxito na Palavra e eu não poderia finalizar este vídeo sem te dizer que este livro é importante para a compreensão, para uma maior compreensão dos nossos cursos de bacharel livre em teologia e também da nossa pós-graduação em ciências da religião. Os aspectos comunitários da fé fazem parte da teologia e também dos olhares das ciências da religião. Nós, no Instituto Êxito de Teologia, também temos nosso curso de bacharel livre em teologia e as pós-graduações na área de ciências e religiões, filosofia cristã e em demais áreas. Nosso link da nossa página, do nosso site, onde você pode ver os nossos cursos e que cursos nós temos, estará aí na descrição do vídeo. Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, ativar aí o nosso sininho e compartilhar com os seus amigos a nossa resenha deste livro maravilhoso. Ficamos com esse, então, em mais um Êxito na Palavra. Até mais, pessoal!